Olha, em tempos de pandemia e logo mais a campanha eleitoral, a gente acaba recebendo muitas mensagens nas redes sociais, né? Em aplicativos, em toda a internet, né? De um modo geral. E precisamos estar atentos, principalmente com mensagens falsas, gente. E nas tentativas de golpes também. Os crimes na internet estão aumentando e precisamos redobrar a nossa atenção. Para isso, eu convidei o Fernando Pérez, que é advogado, especialista em crimes cibernéticos, para falar para a gente também das fake news. Como que a gente consegue identificar uma fake news, né? Boa tarde, Fernando! Prazer te receber. Muito boa tarde, um prazer imenso, né, estar aqui contigo virtualmente e discutir um assunto que de fato é tão importante para todos nós. Com certeza, doutor. Me fala uma coisa, existem tipos de fake news, Fernando? Bem, de fato, uma fake news não é necessariamente só aquela mensagem falsa, que todo o conteúdo completo é falso. Vamos imaginar que uma mensagem meio verdadeira, meio falsa, pode ser considerada uma fake news também, porque quando a gente altera algumas partes dela, ela acaba gerando um entendimento contrário, né? E Entendi. além disso, veja só, uma mensagem, né, muito antiga, por exemplo, que seja compartilhada agora, né, dizendo que é uma mensagem nova, recente, ou seja, em um novo contexto, pode ser considerada uma fake news também. Né? Por Entendi. exemplo, determinada pessoa foi condenada em tal processo, mas esse processo ele já não existe mais, já foi arquivado, enfim. Né? Uma fake news, então, é aquela mensagem cujo propósito é enganar a todos nós, dar um entendimento contrário do que realmente é. E como é que uma fake news pode prejudicar uma pessoa, Fernando? Veja só, de fato, a gente tem visto, né, muitos casos, né, de fake news. Você citou, Fê, por exemplo, agora estamos em início de eleições, né? Há uma Uhum. expectativa, né, muito clara que as fake news elas vão começar a circular, né, entre toda a internet, principalmente por questões de candidatos, né, questões de partidos. Mas uma fake news, ela pode atingir uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas, né, ou até mesmo uma empresa. Então, existem aquelas fake news que são preparadas, né, de má fé, intencionalmente para prejudicar uma pessoa, e muitas outras pessoas, muitos usuários, às vezes a gente acaba acreditando nessas questões. Então, ela pode prejudicar, né, pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, um político, um Uhum. partido, ou seja, a partir do momento que a gente que envia essa notícia falsa, todos nós poderemos, né, nos tornar uma vítima, E né, como... de questões incorretas. Entendi. E como é que um golpe pode ser aplicado nesses casos, Fernando? Olha, nós estamos em época de pandemia, né? Estamos aprendendo a lidar com toda essa situação, mas os criminosos eles ficam atentos a todas a nossa vulnerabilidade, né? Eles Uhum. ficam atentos que nós estamos em busca de mais informações, como por exemplo, como cuidarmos, questões de higiene, auxílios, por exemplo, muitas pessoas recebendo auxílios do governo, ou seja, os criminosos eles sabem que nós estamos atrás de informações e acabam utilizando fake news, por exemplo, como falsas promoções, falsos empréstimos, falsas mensagens sobre esses auxílios do governo, para aplicar golpes em todos nós. Então, por exemplo, ele envia uma mensagem falsa falando que nós precisamos fazer um cadastro, por exemplo, para receber um auxílio, né, público. E a gente vai lá e coloca algumas informações. Tem golpes, por exemplo, que pedem dados de cartão de crédito. Uhum. Outros que simulam a para entregar criminosos, eles aproveitam, né, essas oportunidades, eles aproveitam a nossa vulnerabilidade, que estamos mais emotivos nesse momento para tentar, então, aplicar seus golpes. E fake news é um crime, Fernando? Quem coloca isso nas redes tá praticando um crime? Olha, essa resposta ela é simples, mas eu vou precisar explicar um pouquinho ela pelo seguinte: fake news não é um crime, mas não quer dizer que não haja responsabilidade. Ela não é um crime, porque lá no nosso Código Penal, na nossa legislação, não está dizendo que a prática da fake news é um crime, né? Ou seja, para a gente entender que um ato, uma ação, ela é um crime, precisa estar lá no Código Penal. Mas existem projetos de lei lá no Congresso que estão discutindo justamente se devem ou não considerar a fake news um crime. Hoje, quer dizer que não há responsabilidade? Não. Só que nós temos que ver que tipo de medidas, que tipo de ações que são ocasionadas por atos como esses. Por exemplo,
uma fake news que ofende a honra de uma pessoa pode ser um crime de difamação. Se uma fake news se passa por uma outra pessoa, crime de falsa identidade, se tenta aplicar um golpe, crime de estelionato. Ou seja, hoje, né, nós temos que ver quais são os impactos que uma fake news acaba causando. Então, crime no sentido jurídico mais específico não é, mas existem todos os outros crimes que podem ser considerados e a gente pode responsabilizar eles. Agora, quem compartilha, Fernando, também tem responsabilidade? Excelente questão para se discutir, Fer, porque não é somente quem cria uma notícia falsa, mas também quem compartilha essa fake news, sabendo que é uma fake news, né? Muitas vezes a gente compartilha umas informações porque acredita, nós somos induzidos de alguma maneira a acreditar que se trata de uma informação verdadeira. Mas se nós sabemos que é uma notícia falsa, mas outra pessoa criou e eu estou compartilhando, eu também posso ser responsabilizado, tanto na esfera criminal, como nós conversamos, assim como na esfera civil, com o pagamento de uma indenização por danos morais, ou seja, a vítima ela pode ir atrás do responsável e requerer que seja condenado, por exemplo, em um pagamento por danos morais. Entendi. Agora, como é que a gente identifica que aquilo que a gente recebeu é uma fake news, Fernando? Olha, não existe uma fórmula infalível para a gente identificar uma fake news e por isso que ela tem se propagado bastante, mas existe, né, realmente algumas dicas, alguns pontos que nós devemos observar quando a gente recebe uma mensagem suspeita. A primeira questão é o nosso sentimento, né? A nossa percepção. Ou seja, se é uma informação, uma notícia, uma suposta notícia, uma informação, uma imagem, um vídeo, que tende a mudar a nossa opinião, que tende a que queira influenciar a todos nós de alguma maneira, a gente tem que desconfiar. Mas basta a gente pegar, por exemplo, se for um texto, basta a gente pegar um texto e a imagem também, e lá procurar na internet de uma forma simples, como todos nós às vezes estamos acostumados, e a gente vai verificar se existem outras pessoas falando sobre aquele tema, né? Ou seja, se ninguém estiver discutindo aquela informação, ou se a partir de outras notícias, por exemplo, as informações estiverem completas, não quer dizer que se trata de uma fake news, mas nós temos que desconfiar. Um outro ponto que é extremamente importante, influencia bastante no nosso entendimento, é verificar a fonte dessa notícia. Ou seja, quem está falando para nós? É uma página, somente uma página de rede social? Ou existe, né, um canal de comunicação, né, organizado, conhecido, confiável, que está passando essas informações? Então a gente tem que se preocupar com o teor, né, que é o teor influenciatório, por assim dizer, ou seja, como que ela quer influenciar a nossa opinião, a nossa vida de alguma maneira, e também verificar a fonte disso tudo. E se for uma falsa promoção, né, uma falsa entrega de produtos, uma pesquisa também na internet vai nos dizer se aquilo é verdade ou não. A gente pode, por exemplo, se determinada empresa estiver prometendo supostamente algo, a gente pode ir lá no site da empresa e verificar se realmente aquelas informações são verdadeiras. Então, compete muito a cada um de nós, né, irmos atrás e evitar também, né, ao máximo compartilhar essas fake news a partir do momento que a gente não sabe se essa mensagem de fato ela é verdadeira ou não. Agora, de uma forma geral, Fer, como é que a gente toma cuidado, quais são os cuidados que a gente tem que tomar com as mensagens que a gente recebe pela internet? Porque são várias e através de vários canais, né? De tudo quanto é canal, falar a verdade, né? A gente recebe mensagens maliciosas, né, e sem confirmar através de e-mail, redes sociais, aplicativos, né, diversos tipos de aplicativos, né, dos acessos que a gente faz, ou seja, até mesmo propaganda paga criminosos estão fazendo para divulgar fake news e divulgar golpes na internet. Esses cuidados que a gente está falando, muitas vezes, muitos deles servem, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra virtual, quando a gente vai fazer uma transação bancária, por exemplo. Esse cuidado a gente tem que ter em todos os momentos, né? A questão mais importante que eu sempre penso é o seguinte: nós acreditamos demais nas informações que vêm da internet. Ou seja, nós temos que ter um pouco mais de desconfiança. Se alguém estiver oferecendo, se o presente for bom demais, a gente tem que desconfiar um pouco mais. E parece que quando alguém, né, fisicamente fala algo para nós
tomamos mais cuidado do que quando a gente ouve muitas de uma pessoa que nós não conhecemos, de um site, de uma página de rede social, um aplicativo que nós não temos esse contato. Então a gente acaba acreditando demais. Então eu tenho que ter, primeiro, o meu filtro na hora de receber essas informações. E como a gente comentou, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque uma fake news ela acaba adquirindo uma abrangência muito grande, né? Muitas pessoas acabam compartilhando, porque de fato alguém não fez esse filtro e acabou passando para outra pessoa. Né? Existem determinadas fake news que acabam atingindo todo o território nacional, por exemplo. E essas fake news elas podem atrapalhar muitas questões relacionadas aos nossos cuidados de saúde, a prevenção e proteção contra doenças, como né, no caso da pandemia que nós estamos vivendo agora. Existem muitas fake news falando que vacina, por exemplo, não vai funcionar, ou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o governo está fazendo isso, que o governo está fazendo aquilo. E na verdade, isso não é uma informação. Ela acaba causando uma desinformação. E Então, de repente né, causando até um pânico, né? Dependendo da pessoa. Não é verdade? É verdade, mas é verdade, muitos, e não só por uma pessoa, eu diria, mas às vezes um grupo de pessoas acabam sendo atingidos por aquela fake news e acaba criando um pânico mesmo. Acaba, um tempo atrás, isso foi renovado agora durante esses tempos, de que, por exemplo, vacinas, por exemplo, crianças não deveriam tomar vacinas porque isso causa mal, ou deveriam, por exemplo, existem algumas curas, por exemplo, do coronavírus, algumas coisas caseiras que não foram comprovadas, ou que não são ditas através de pesquisas. Isso pode trazer um pânico, pode trazer procedimentos, ou seja, ações erradas que nós vamos tomar, e depois, e principalmente questões relacionadas à saúde, relacionadas à sociedade, à nossa segurança, podem causar um transtorno muito maior. Então a gente tem que ter esse filtro nosso, por mais nós falamos de leis hoje, de responsabilização, por mais que existam leis que vão responsabilizar os autores, ou até mesmo quem compartilha de má fé essas fake news, a maior responsabilidade ainda é nossa. Porque se nós recebemos e não repassamos, nós evitamos que essa corrente maligna, muitas vezes, acabe se propagando. Só que se a gente não toma o devido cuidado, a gente pode ocasionar um problema muito maior para os nossos amigos, para os nossos conhecidos e familiares, né? Verdade. Fernando, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, viu? E te espero daqui uns dias, quando tudo isso passar, aqui ao vivo com a gente. Amém, estaremos juntos e que todos possamos utilizar a internet da forma mais correta e segura. Muito obrigado. É isso aí. Brigadão, querido. Obrigada.